Haribol, todas as glórias à sua divina graça, Senhor Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Podemos ver que num capítulo determinado da filosofia, da história, o Senhor Buda afirmava que esse corpo que nós temos existe devido a uma combinação de elementos materiais e que, se de alguma forma tais elementos se separam ou se desagregam, a causa do sofrimento é eliminada. Dessa forma, o sofrimento é eliminado quando os elementos do corpo se desagregam ou se separam. Então essa é a filosofia do Senhor Buda. A gente pode dar um exemplo aqui em função desse ponto de vista filosófico, que se, por exemplo, se há um cobrador de impostos, se o cobrador de impostos nos causa muita dificuldade porque possuímos uma casa grande, uma solução simples para o problema é destruir a casa. Dessa maneira, esse exemplo é compatível com o que o Senhor Buda explica, né? Se você tem uma casa e ela te traz dificuldade, destrói a casa que vai acabar o problema. Se você tem um corpo material, você destruindo essa combinação de elementos materiais, o sofrimento vai ser eliminado. Mas no Bhagavad Gita é indicado que esse corpo material não é tudo, que além desta combinação de elementos materiais existe o espírito. E o sintoma desse espírito é a consciência. De modo que o Senhor Buda está considerando apenas o corpo material, em eliminar esse corpo para atingir essa posição que ele chama de nirvana. Não está considerando o espírito que habita o corpo conforme é ensinado pelo Bhagavad Gita. Essa preocupação com o corpo material, assim, isso não é tudo. A consciência é o quê? É o sintoma do espírito. Entende? Temos que refletir mais sobre essas coisas, que existe algo mais do que esse corpo material. Dentro desse ponto de vista filosófico que o Senhor Buda disse, né? Porque a consciência, ou seja, a presença do espírito, esse sintoma consciencial é algo inegável. Podemos observar que um corpo, quando ele está, né, dito assim, morto, ele não tem consciência. Um corpo sem consciência é o quê? É um corpo morto. Nós podemos observar que quando a consciência é removida do corpo, a boca ela não fala mais, o olho não vê mais, nem os ouvidos podem escutar, porque todas essas atividades dos sentidos em relação à percepção de um mundo
externo, de acordo com a nossa existência aqui temporária, depende da consciência para que essa experiência material aconteça. Até uma criança pode entender isso, essa diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. O corpo vivo é um corpo com consciência, e o corpo morto, ele não tem a presença mais do espírito. Quem é que não pode entender essa simples observação? Então é um fato que a consciência é absolutamente necessária para a animação do corpo. Por isso que o espírito se chama a ânima, né? A alma ânima. E o que é essa consciência? Temos que refletir sobre isso e não simplesmente ser uma máquina de pensar assim, ao léu, né? O que é essa consciência? Para entender sobre algo além do ponto de vista que o Senhor Buda estava estabelecendo, que apenas devemos eliminar o nosso corpo, essa solução simples para eliminar o sofrimento não é tanto assim. Nós temos que entender mais profundamente o que é esta consciência, né? Assim como o calor ou a fumaça são sintomas do fogo, da mesma forma, a consciência é o sintoma da alma. A alma se caracteriza pelo sintoma de animar esse corpo material. Por isso que não adianta apenas eliminar o corpo material para aliviar o sofrimento, mas nós temos que dar atenção ou a instrução para a nossa alma, para que ela se desenvolva positivamente e que entenda a sua posição nesse mundo material. O sofrimento só vai ser eliminado quando tivermos a autoconsciência, a consciência de Deus, de Krishna, a relação com esse Supremo. Porque se você fala em eliminar o corpo, pode ser assim que a questão do suicídio então vai resolver a sua vida. Será? Não, você vai se complicar mais ainda. Então, em vida, apesar de todas as coisas desfavoráveis, todos os obstáculos, todas as negatividades, apesar de todas as misérias e sofrimentos da vida, devemos a todo custo nos situar na alma e nos auto-perceber através dessa autoconsciência de chegar ao ponto da alma. Então a energia da alma ou do eu é produzida sob a forma de quê? De consciência. De fato, a consciência prova que a alma está presente. Como que você vai se auto-perceber? Pela consciência. Isso é a prova da alma. Então essa não é unicamente a filosofia do Bhagavad Gita, mas sim a conclusão de toda a literatura védica. Essa compreensão de que ao nos situarmos na consciência da alma, de nos situarmos naquilo que realmente somos, em nosso aspecto funcional, de serviço, de amor, nós vamos realmente eliminar o sofrimento
da vida material, que se baseia exatamente nessa ignorância da alma, de sua consciência, e dessa identificação com o corpo material. Eliminar o corpo material não vai nos garantir anulação da dor, mas sim quando nos situamos em consciência de Krishna, seremos então favorecidos em nossa questão da eternidade, do conhecimento e da bem-aventurança. Então agradeço aqui a atenção de todos, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias pela Prabhupada. Haribo.